Em um estado rico em biodiversidade como Minas Gerais, especialmente em regiões como Caratinga, o trabalho do IEF é fundamental para proteger nossas matas, rios e espécies ameaçadas. Mais do que preservar, o Instituto promove o uso sustentável dos recursos naturais, apoia comunidades, orienta produtores rurais e desenvolve ações de educação ambiental. No programa de hoje, vamos conhecer mais de perto o impacto dessas ações, os desafios enfrentados e os projetos que ajudam a manter o equilíbrio entre desenvolvimento e natureza, com ela que é filha de Altamiro Gonçalves Batista e da Ruth Rogéria Fernandes Batista. Nascida em Governador Valadares, graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia de Segurança do Trabalho. E também com ele, que é filho do Arthur Teodoro Neiva e da Maria da Paz Siqueira Teodoro. Nascida em Mutum, graduada em Engenharia Florestal, Engenharia de Segurança do Trabalho e Direito. É mestre em Ciências Ambientais e Florestais. Daqui a pouco, logo após o intervalo, você vai saber quem são os nossos convidados especiais de hoje. É já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. O Instituto Estadual de Florestas, o IEF, atua na preservação ambiental e no uso sustentável dos recursos naturais em Minas Gerais. Ele gerencia unidades de conservação, fiscaliza atividades ambientais e apoia produtores rurais com programas como o Cadastro Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental e Fomento Florestal. Em regiões como Caratinga, seu trabalho é essencial para proteger a biodiversidade e para recuperar áreas degradadas. O IEF também promove educação ambiental e parcerias locais. Sua atuação contribui para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje dois convidados especiais, a mestre em Engenharia Ambiental e especialista em avaliação de riscos e perícia ambiental, supervisora regional do IEF, Núbia Laís Fernandes Batista. Seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui. Obrigada. Também está aqui conosco ele que é analista ambiental do IEF e coordenador do Núcleo de Apoio Regional de Caratinga, Anderson Siqueira. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado. Prazer receber vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao Começo de Conversa. Obrigada, nós agradecemos. Núbia veio de Valadares. Vim de Valadares. Muito bem. Você é supervisora regional. Exatamente. Bacana. O Anderson está aqui em Caratinga. Exatamente. Comandando o IEF aqui. Vou começar com essa pergunta para começar, aproveitando dentro da sua atuação mesmo. A sua regional abrange quais cidades? São 113 municípios. 113 municípios. Então, delimita para mim uma região, por exemplo. Pega Valadares, pega Ipatinga? Eu estou em Aimorés. Aimorés? E aí eu ia no outro lado, Itabira. Itabira. Tá. E aqui nessa região até Santa Bárbara do Leste. A gente tem confronta com o Regional Mata, né? Então, João Molevade, Alvinópolis, Guanhães. Muito bem. Bom, Anderson, fala para nós aí, ó, o que é, fazer de forma sucinta para o nosso telespectador, o nosso internauta entender, o que é de fato o IEF, qual o grande desafio dele? Olha, o Instituto Estadual de Florestas, né, no caso daqui do núcleo de Caratinga, né, atua em 24 municípios. 24 municípios. Pertence ao Regional Rio Doce, né, e o grande desafio é tentar conciliar as atividades, né, relacionadas às questões ambientais, né, buscando a sustentabilidade e trabalhar também as questões econômicas, né? Muito bem. O seu núcleo, então, que comanda 24 municípios, está ligado à regional dela, regional, dentro desse 113. Exatamente. O nosso é Núcleo de Apoio Regional. Muito bem. E nós temos Núcleo de Apoio Regional, mas em que lugar, dentro da sua regional? Então, dentro dos 113 municípios, né, que a gente atua, nós temos o Núcleo de Apoio Regional em Caratinga, temos o Núcleo de Apoio Regional em Guanhães e temos também o em Timóteo. Muito então, bem. A gente já subdivide exatamente por conta do tamanho da região, né? São 3, então, núcleos. São 3 núcleos de apoio regional e aí a sede, né, o nosso regional que fica em Governador Valadares. Bacana. Ô, Núbia, fala para nós aí um projeto inovador do IEF em Minas Gerais. Na verdade, hoje nós estamos com um projeto para produzir sustentável, na verdade é um programa, né?
É um programa que ele está dentro da política florestal, dentro do Código Florestal, né, a Lei 12.651, e também dentro da lei da política estadual, que é a Lei 2922, que trata da política florestal no estado de Minas, né? Então, o que é o programa, né? Por meio da análise do CAR, né, o CAR ele é um cadastro obrigatório, né? Então, um cadastro ambiental rural. Então, lá, desde 2010, né, os proprietários possuidores de imóveis rurais, eles foram, né, fizeram o seu cadastro, né? E aí, por meio da análise do cadastro, a gente consegue identificar os passivos ambientais, se existe alguma área a ser recuperada, né? E o programa, o PRA Produtos Sustentável, ele tem exatamente essa premissa, né, com que o proprietário ele faça adesão a esse programa para ele regularizar essas áreas. Quais são as áreas? As áreas protegidas por lei. Então, são as áreas de proteção permanente, as áreas de reserva legal e as áreas de uso restrito. Então, quando ele faz essa adesão ao programa, ele tem alguns benefícios, né, benefícios que são trazidos na política florestal. E aí, quando ele faz essa adesão, ele regulariza essas áreas que precisam ser regularizadas. Ele tem uma série de benefícios, né, que estão associados em áreas, né, de recuperação e também algumas situações de conversão de multa. Então, tem uma série de benefícios que estão associados a esse programa. Entendi. E são para todos os proprietários de imóveis, quer dizer, todos os imóveis rurais entram nisso? Tem um sítio, tem que ter o CAR, é isso? Isso, exatamente. Tem uma fazenda, não importa se é um sítio, se é uma fazenda, se é uma chácara, está na área rural, cadastra, né? Exatamente, até porque qualquer movimentação que esse proprietário que tem um imóvel rural for fazer, um dos primeiros documentos que são exigidos é o cadastro ambiental rural, né? Então, para fins de empréstimos, enfim, banco, ou para exportar, né, produtos, se ele quiser participar de algum programa de alimentos, esses programas nacionais, tudo isso ele precisa ter o cadastro, né? Então, é um cadastro obrigatório. E é importante deixar claro, professor, que as áreas protegidas por lei, ou seja, as áreas elas precisam, a regularização ambiental ela é obrigatória, certo? Então, Entendi. se eu tenho que recuperar a APP, eu tenho que ter as áreas de reserva legal. Mas com essa adesão ao programa, além de garantir que essas áreas elas serão recuperadas, ele ainda consegue ter alguns benefícios. Acho que é importante, né, deixar isso claro. Com certeza. Anderson, eu estou ouvindo aqui a Núbia falar e falando sobre área de preservação legais, áreas legais, quer dizer, são áreas que têm uma determinação que ali você não pode mexer. Que áreas são essas? Olha, a legislação ela traz especificamente quais são essas áreas. Pelo só efeito da lei, nós temos as áreas de preservação permanente. São aquelas áreas definidas por lei, no entorno de nascente, as áreas, dependendo da largura dos rios, né? Rio, por exemplo, de 0 a 10 metros de largura. Aí você tem as áreas de preservação permanente na faixa de 30 metros, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Topo de morro, áreas com declividade acima de 45 graus de inclinação. Então, essas áreas são definidas pelo próprio efeito da lei. E tem também aquelas áreas que são demarcadas de acordo com a característica da propriedade. Você tem áreas de floresta, por exemplo, que são as áreas de reserva legal, que é definido, no caso, é o percentual. É no mínimo 20% da propriedade. Eu te fiz essa pergunta até porque eu fiquei na dúvida quando a Núbia estava falando aqui, aí vocês dois me ajudam a entender isso. Eu tenho uma propriedade, faço o meu CAR. Quem é que vai falar para mim, essa área é sua? Vai alguém fiscalizar? Vai lá olhar primeiro? Quer dizer, eu registrei no CAR, alguém vai lá falar para mim, essa área que você não mexe, ou essa área aqui você tem que recuperar, e assim? Na análise do CAR, né? Exatamente. Então, nós estamos, neste momento, na fase de análise desses cadastros. Muito bem. Então, o cadastro, na verdade, é prestado a informação pelo proprietário. Pois é, isso que eu dava. Então, toda a informação é prestada pelo proprietário. E muitas vezes o proprietário ele faz isso através de uns consultores ambientais. Então, a gente entende que esses CAR deveriam estar corretos, porque são feitos por alguns profissionais. Mas não necessariamente, né, esses profissionais atendem à legislação. Então, esses CAR vão passar por uma análise e, estando de acordo com a legislação, esse CAR vai estar, então, aprovado. Né? Então, ele pode ser analisado com pendência ou sem pendência. Entendi. Né? E aí, assim, esse CAR, ele é renovado anualmente, a cada 2 anos, a cada 5 anos, não? A cada mudança que você tem dentro do imóvel. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural
e aí eu vendi parte dessa propriedade. Entendi. Então, quando eu faço essa venda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a alteração. Entendi. Então, aquela parte que eu vendi é de um outro proprietário, então eu tenho que sempre que fazer essas retificações que a gente fala, né? Qualquer mudança é necessário que se faça, né, essas alterações. Entendi. Aí, pegar o antes aí, dentro do seu núcleo aqui, por exemplo, eu fui lá e tirei o CAR e você liberou com pendência para mim. Bom, certo. Em que momento que alguém vai conferir se eu cumpri a pendência? Por isso que eu perguntei, se fosse renovado, falava, cadê a sua pendência? Né? Então, assim, alguém cuida disso ou acredita que o proprietário vai fazer aquilo? Então, quando o proprietário faz, né, o cadastro, ele fica lá aguardando a análise. Então, quando o órgão ambiental faz a análise, ele encaminha, né, um e-mail, né, uma mensagem para o proprietário, na central do proprietário, e recebe essa mensagem lá, olha, o seu CAR foi analisado, você então deve atender essa notificação. Então tem um prazo legal, normalmente esse prazo é de até 60 dias, para ele fazer a adequação dessas informações solicitadas no ofício. Se ele não fizer essa adequação, o CAR dele fica suspenso. Entendi. Então, aí na hora que ele vai solicitar um empréstimo no banco lá, vai solicitar esse CAR dele e vai ficar com essa pendência. Na verdade, o CAR também é um passaporte para ele conseguir um monte de benefícios, inclusive empréstimo bancário e tal. Inclusive, aí a coisa fica mais amarrada. Inclusive, professor, é importante informar aqui o seguinte, quando você faz a retificação do seu CAR, exemplo que o senhor vendeu parte da sua propriedade, na hora de o senhor fazer a retificação, esse outro proprietário vai fazer um novo CAR para ele. É importante fazer a menção desse carro anterior, porque senão ele fica com um carro novo e não pega os benefícios da legislação. Né? Então, é importante também... E também pode ficar com um resto de pendência que era do outro. Que exatamente. Tem isso tudo. E complementando, professor, só essa questão da fiscalização que o senhor perguntou. Depois que eu faço, alguém vai lá fiscalizar, né? Então, só o fluxo, depois que eu fiz o cadastro, né? Então, fiz o meu CAR, o Estado, quem que é o órgão responsável pela análise do CAR no Estado de Minas Gerais? É o IEF, né? Então, nós estamos analisando. Quando a gente analisa aquela propriedade e verifica que existe algum passivo ambiental, né? Então, aqui naquela propriedade eu tenho que recuperar X é área de reserva legal e, né, Y de APP, por exemplo. Então, eu tenho esse passivo, a gente encaminha para regularização ambiental, porque, como eu falei, a regularização ela é obrigatória, né? Então, e ali ele assina um termo de compromisso, tá? Nesse termo de compromisso serão descritos os prazos de acordo com o tamanho da área a ser recuperada. Então ele terá um prazo, né? Então no termo traz tanto os prazos quanto a periodicidade dele trazer os relatórios, né? Então ele vai apresentar, né, no período ali, os relatórios de cumprimento dessa recuperação que está sendo realizada. Então, existe sim um termo de compromisso assinado, no qual a gente identifica, né, como está sendo feita essa recuperação. Vamos fazer um rápido intervalo, já nós voltamos, você não sai daí, estamos conversando aqui com a supervisora regional de EF, Núbia Fernandes, e com o analista ambiental da EF, Anderson Siqueira. Já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa, recebendo aqui hoje a supervisora regional do IEF, Núbia Fernandes, e o analista ambiental do IEF, Anderson Siqueira. Ô Núbia, fala para mim em relação a essa questão. Minas Gerais é, de fato, um estado com muita biodiversidade, ainda tem uma área de Mata Atlântica muito preservada, mas também é considerado o estado que mais desmatou. Então, assim, quando você pega uma viagem aqui na BR-116, por exemplo, você vê áreas imensas. São áreas que já tiveram florestas, já teve café, teve o pasto com boi e hoje nem o boi tem mais porque está confinado. E aquela área está ali. Tem alguma preocupação do IEF com isso? Quer dizer, por que aquele morro ali, não vamos florestar aquele morro? Ou não? O que um proprietário pode fazer se ele não tem mais café para plantar ali, aquilo é um pasto e aquilo está... às vezes ocorre queda mesmo de barranco, aquela questão toda por falta de vegetação. A atuação do IEF nisso. Nós temos, o IEF, a gente trabalha muito a questão do fomento florestal, né? Então, assim como nós falamos do CAR, que ele vai trazer essas áreas a serem recuperadas, né, que a gente
tem aí grandes áreas de reserva legal EPP a serem recuperadas, né? Nós também temos os programas de fomento florestal. Então, hoje, né, o proprietário ele pode entrar no nosso sistema, ele vai conseguir ver diversas possibilidades, inclusive de adesão, né, ao fomento florestal. Então, ele apresenta um projeto, e aí é importante ressaltar também que nós, do IF, nós temos os nossos viveiros de mudas, né, que estão disponibilizadas doações de mudas para esse proprietário, né, importante, inclusive aqui em Caratinga, nós temos um viveiro, nosso regional nós temos 4 ao todo, né, e um deles está aqui em Caratinga. Então, ele pode se cadastrar, né, dentro desse programa de fomento, a gente vai no local, faz a vistoria, identifica ali, realmente ele consegue fazer esse plantio, né, e aí, né, tem todo o acompanhamento para garantir também essa preservação. Dá uma consultoria técnica para ele, então. Ele tem uma consultoria também. Por exemplo, ele não pode falar, eu quero plantar esse tipo de árvore, né? Assim não. Na verdade, a gente pede um projeto, né? Então, geralmente, o profissional habilitado ele vai trazer esse projeto, né? Ali a área que ele precisa plantar e com as descrições básicas ali, né? As espécies, o que ele vai fazer para garantir que essas mudas elas vão ser adaptadas ali ao local. Então, e ele encaminha esse projeto dentro do fomento florestal. Vocês aprovam ou não? Exatamente, a gente analisa, né? Enfim, então tem todo esse trabalho fechado. também. No caso, professor, só complementando aí, o pequeno proprietário, né, que não tem condições de fazer a contratação de um profissional, nós damos sim essa orientação. Bacana. A gente dá todo esse apoio técnico, apesar de a gente não ter muito corpo técnico para poder atender uma grande demanda, mas a gente está à disposição para poder dar as orientações necessárias. Bacana. Uma outra dúvida que eu tenho em relação a Minas Gerais, porque é um estado muito grande, né? Você falou que está em 3 regionais, não é isso? Na verdade, o estado de Minas, ele é dividido em 14 regionais do IF. 14 regionais do IF. 14. Então, no nosso caso, nós estamos na regional Rio Doce. Essa tem 3. É composta por 113 municípios. E 3 regionais. E 3 núcleos de apoio regional. Muito bem. Então, na verdade, nós temos quantas regionais em Minas Gerais inteira? 14 regionais. Para mais de 900 municípios. 853 municípios. 853. Como fiscalizar, garantir a fiscalização no estado tão grande? A fiscalização é um trabalho conjunto, né? Então, dentro do sistema estadual de meio ambiente, nós temos a unidade de fiscalização, que está vinculada, né, ligada à SEMAD, a Polícia Ambiental, que também faz esse trabalho, né, de fiscalização, o próprio Ministério Público também ele tem uma atuação, inclusive a gente recebe, né, algumas demandas, né, do Ministério Público também, nas regiões onde nós estamos inseridos, e nós também fazemos um trabalho. Então, quando existe algum tipo de denúncia, uma coisa nesse sentido, a gente encaminha também aí para um dos órgãos de fiscalização para identificar. Bacana. Em Caratinga nós temos uma promotoria do meio ambiente, é isso? Tem sim. Valadares também tem, Valadares com certeza. Também, Ipatinga. As maiores cidades todas têm. Exatamente. E a promotoria é sempre um apoio muito grande, né? É sempre porque ele acaba ajudando a gente a fazer direito, né? Porque ela recebe denúncia e ele determina para cumprir. Então, acho que isso acontece em toda a área, na saúde, na educação e no meio ambiente também. Antes, sobre fiscalização ainda, para a gente parar com o assunto de fiscalização, mas eu não posso deixar de perguntar. Já foram chamados de indústria de multa? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem gente que fala isso da Polícia Rodoviária Federal. Não faço nenhum juízo de valor, mas eles falam que cada coisa que eles colocam, cada radar, é porque quer fazer muita multa. Minas Gerais quer ganhar muito dinheiro com multa. Não faz juízo de valor, não sei se é assim. Tem essa preocupação do IF, quer dizer, é mais fiscalizador ou é mais orientador? Entendeu? Entendo. Realmente, professor, anteriormente, né, tinha muitas autuações por causa da legislação. Teve muitas mudanças na legislação ultimamente. Então, a legislação, com essas mudanças, muitas vezes alguma atividade que era restrita, né, tinha que ter autorização, hoje é feito inclusive por atos declaratórios. Muito bem. Então, houve redução das autuações? Podemos dizer que sim, devido a essas mudanças também na legislação. Mas agora, considerar que é uma fábrica de multas, essa informação
ela não procede atualmente por causa dessas mudanças na legislação. Não é a preocupação maior do IEF arrecadar dinheiro? Não é. Mais do que arrecadar é orientar que o proprietário atenda às normas da legislação. Não, hoje nós trabalhamos mais no sentido de orientação mesmo. E as intervenções, aquilo que precisa ser feito, que faça de uma forma correta. Né? Então, hoje a gente tem um grande número de análises de processo de intervenção ambiental. Eu preciso fazer uma intervenção na minha propriedade. Preciso. De que forma? Com autorização. Então, eu entro com o processo no IEF, a gente faz essa análise, identifica se é possível ou não, autoriza, traz as compensações ambientais, que é importante deixar claro, faça uma intervenção, é possível fazer? É. Então, traz aí com as compensações ambientais. Então, se eu tiver que fazer algo nesse sentido, que eu faça autorizado, porque aí eu evito também a infração, porque a política florestal ela precisa ser cumprida. Então, se eu tenho uma intervenção em uma área que é protegida por lei, isso precisa ser tratado. E no nosso caso, ainda complementando, nós estamos no bioma Mata Atlântica, que além de toda a legislação, ainda existe a lei da Mata Atlântica, que é específica. Então, existem ainda outros parâmetros que precisam ser avaliados. Então, tudo que você precisa fazer, procure o IEF, busque orientação, que nós vamos orientar a forma correta de se fazer. Muito bem. Anderson, numa resposta sua anteriormente, você falou uma coisa muito interessante que eu achei, que um pequeno produtor que não tem condição de pagar um especialista, uma consultoria, ele pode procurar diretamente o IEF. Dentro do seu núcleo, são 14 municípios, é isso? Exatamente. O pequeno produtor... Não, são 24. São 24 municípios. 24. O pequeno produtor rural, que está nos assistindo agora, quando ele precisar de uma orientação, estou precisando de muda, ele procura o IEF, é isso? E onde aqui em Caratinga? Exatamente. Em Caratinga, pode estar procurando, nós estamos no edifício Laila, no 8º andar, na sala 807, e o núcleo de Caratinga também conta com as agências. Então, nós temos a agência de Floresta e Biodiversidade em Ipanema, Taparuba, Mutum e Vargem Alegre. Então, nós temos um funcionário cedido pelo município de Vargem Alegre, que trabalha lá, dá esse apoio para a gente, que é o Eduardo, e Ipanema, o Cristóvão, e Taparuba, o Márcio. Então, pode estar procurando nessas unidades para poder se informar. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar agora para o terceiro e último bloco. Você falou em fomento pelo IEF. Eu queria que você falasse para nós quais são os principais programas de fomento do IEF e como que as pessoas têm acesso a isso. Quer dizer, onde que elas descobrem que tem, entendeu? Me parece que está parecido com o que tem na cultura a Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, aquele saiu edital, o IEF, não sei se é assim. Queria que você esclarecesse para nós logo após o intervalo. Você não sai daí, bate-papo muito bom. Nós estamos conversando aqui sobre o IEF, sobre questões ambientais. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo Conversa. E você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com a supervisora regional do IEF, Núbia Fernandes, e com o analista ambiental do IEF, Anderson Siqueira. Fala para nós, Núbia, programas de fomento. Como que isso acontece? Como que as pessoas têm acesso? Acho que basicamente a gente falou um pouco do fomento florestal. Então, para a pessoa que quiser ter acesso, ela pode procurar um dos nossos núcleos, né? Ou então o nosso regional, e também no site do IEF, né? Então existe uma aba de fomento florestal, no qual ela vai conseguir ter as informações, né, para aderir a esse programa, né? Então a gente lá explica, inclusive, o critério para doação das mudas, né? Que o IEF hoje a gente fornece, a gente faz essa doação de mudas, né? E o outro programa que a gente mencionou, que é o Programa de Regularização Ambiental, né, que é o PRA, que eu acho que inclusive é importante deixar assim claro, né, ressaltar, quando a gente fala dessas áreas que precisam ser protegidas por lei, ou seja, que precisa recuperar, é a importância ecossistêmica dessas áreas dentro de uma propriedade. Que às vezes lá, quando se discutia o Código Florestal, e o pequeno, né, produtor, ele fala, pô, mas a minha área é tão pequena, e eu ainda vou perder uma parte dessa área no APP, por exemplo, né? Mas quando a gente traz essa conversa e aproxima do produtor rural e explica, né, eu entenda qual que é a importância ecossistêmica dessa área. Porque os fatores principais para a produção agrícola é água e solo. Então, se eu tenho nascente preservada,
APP preservado, eu tenho água, eu garanto que eu vou ter água na minha propriedade. E solo também, o uso do solo, a gente sabe que é importante. Né? Então, mais do que proteger uma área que deve ser protegida por lei, é entender a função dessa área dentro de uma propriedade rural. Acho que é importante. Essa colocação sua muito interessante, porque as pessoas pensam, ou podem pensar assim, né? Pô, minha área já é pequena, para que eu tenho que ter uma matinha lá em cima, né? Eu podia estar plantando café, mas aí assim, quando você começa a entender, né, porquê de cada coisa, eu acho que é bem legal esse caráter educativo também, né? Exato. De você explicar e falar. Exatamente. Aqui em Caratinga, antes, nós temos a APA, uma APA, né? Que é em torno ali da Peritaúna. É uma APA, área de proteção ambiental? É uma área de unidade de conservação, né? Um parque municipal. Ali né? é parque municipal. Tem o parque municipal e tem a APA também. Tá, mas né? ali o IEF do seu núcleo, ele atua ali em preservação, nessa questão, não? Olha, a gente apoia no sentido de recuperação, né? Mas a gestão mesmo é do município. Muito bem. Mas o IEF tem uma relação aí com essas unidades de preservação particulares, não tem? Exatamente. Uma das nossas atribuições, dentre as tantas que nós já falamos do IEF, né, é a gestão das unidades de conservação estaduais. Né? Então, nós temos 95 unidades de conservação, né, dentre parques, tem algumas APAs estaduais, monumentos naturais. Né? No nosso regional, nós temos 6, né, são 5 parques estaduais e um monumento natural, que é o Pico do Bituruna, inclusive, que é bem conhecido, o Parque Estadual do Rio Doce, enfim. Então, a gente faz a gestão direta e nessas áreas particulares, as RPPNs, por exemplo, inclusive nós temos uma aqui na região, fica a cargo do IEF a aprovação do plano de manejo e quando ela é criada. Então, o processo de criação de uma RPPN, quando a pessoa deseja fazer essa criação, ela entra com um processo no IEF e a gente faz essa análise para a criação. Mas a gestão, ela no caso da RPPN, é uma propriedade privada, né, então é feita pelo proprietário. Ô Núbia, que tipo de articulação, né, o IEF tem com outros órgãos governamentais, ONGs, por exemplo, que estão preocupados aí não só com a preservação ambiental, mas também com a fauna? Né? A gente sabe que existe um processo desmedido aí, né, de caça a animais silvestres. Aonde o IEF entra nisso? Então, a gestão da fauna também é uma atribuição nossa, né, do IEF. Hoje, nós temos um trabalho muito assim, em parceria, né, com o Corpo de Bombeiros e principalmente a Polícia Ambiental que faz esse trabalho. Então, assim, em relação à fauna, nós temos os processos administrativos que a gente analisa, que são as autorizações de manejo de fauna, né, que é com o IEF, e aquelas vinculadas ao licenciamento ambiental, estão relacionadas aí à FEAM, que atua diretamente. Mas nesse trabalho realmente de resgate, fiscalização, é um trabalho muito em conjunto. Né? Hoje no nosso regional, a gente tem uma analista, uma médica veterinária que fica mais à frente desse trabalho. Então a gente recebe muito animal de apreensão, às vezes o juiz com alguma sentença, ele precisa entregar esse animal, né? Então ele procura o nosso regional, né? E aí a gente faz esse agendamento, recebe esses animais e aí nós destinamos para os centros especializados em receber. Né? No caso, especificamente, no regional, nós ainda não temos um CETRA, mas está né, na nossa previsão aí de construção. Né? Então, a gente tem um apoio hoje com o ZIPA, né? Em Ipatinga, ela recebe esses animais e depois a gente destina. Né? Nós temos alguns CETRAs no estado de Minas e faz a destinação desses animais. Bacana. O Anderson, você falou aí sobre a produção de mudas, né? E o IEF de Caratinga, ele tá participando como parceiro de um programa importante, que é o Projeto Primavera, não é isso? Com uma série de entidades. Como que está a participação do IEF e que estágio está esse projeto já? Perfeito, professor. Nós temos, né, o viveiro de produção de mudas, inclusive está, né, no centro, lá na unidade do Ministério da Agricultura, né, em parceria com a UNEC, né, a UNEC faz a gestão juntamente conosco dessa área, e temos o Projeto Primavera, onde a produção de mudas está todo vapor. Já temos mudinhas já, né, já em desenvolvimento, está muito bonito. E vai florir, né? Daqui a pouco já vai começar a florir na nossa região aí. E só para o telespectador, o internauta também se inteirar desse projeto, né? Sim. É um projeto que, além de florir a cidade,
ele vai ajudar a coibir o mosquito da dengue, não é isso? Exatamente. Esse trabalho aí, né, tem outros leques, né, de atuação, tanto a educação ambiental quanto também trabalhar essa questão de prevenção do mosquito da dengue aí. E qual é o princípio mesmo? Ela atrai a libélula, não é isso? Exatamente. E a libélula come os ovos, os né, ovos do mosquito da dengue. Bacana, né? Um projeto muito interessante, né? Bacana demais. Deixar a cidade mais bonita e com menos mosquito. Menos mosquito. Bom demais. Aqui, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Agradeço muito a participação de vocês. Foi muito esclarecedora. A gente apresentar um pouco mais do IEF. Eu acho até que o IEF faz muito e divulga pouco, é uma opinião minha. A gente vê falar menos do IEF, mais de outros órgãos. O IEF tem um trabalho fantástico, a gente sabe disso, né? Então, você tem um minuto aí para suas considerações finais. O Anderson pode começar. Essa câmera aqui é sua. Deixe o seu recado. O espaço é seu. Primeiramente, eu agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando e dizer para todos que a preservação ambiental ela é muito importante para a nossa permanência, né, aqui na Terra. Deus nos deu a oportunidade para trabalhar as questões, né, ambientais. Então, Deus nos deu essa oportunidade, né, de estarmos trabalhando a Terra, e nós temos que entender, compreender, para trabalhar melhor a Terra, porque a nossa sustentabilidade, né, tanto nossa quanto dos futuros, né, da futura geração, depende de todos nós. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um ambiente com qualidade, que é importante, e garantir, né, essa qualidade de vida para todos nós. Muito bem, bacana. Núbia, com você, um minuto. Nossa câmera aí. Primeiramente, nós queremos agradecer, né, o convite. Eu acho que é importante trazer um pouco do conhecimento, né, para a população sobre as nossas atuações, né, aquilo que a gente realiza. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e nos colocarmos à disposição, né? Então, eu acho que colocamos aqui onde nós temos nosso núcleo de apoio, aqui em Caratinga, né, que está na região, estamos em Valadares também. Então, as dúvidas, né, que as pessoas tiverem em relação a alguma ação, né, pode nos procurar, a gente está à disposição para dar esse apoio, dar essa informação, né, e mais que isso, né, para além, a gente entender a importância, né, de se qualquer intervenção que for realizada, assim como o Anderson colocou, né, de se preservar essa sustentabilidade, garantir esse desenvolvimento sustentável, então sendo feito de forma correta. É para isso que nós estamos aqui, né, garantir o cumprimento da legislação para que a gente consiga ter esse desenvolvimento sustentável que tanto é falado, né, que é tão importante. Então a gente está à disposição de vocês, agradecemos mais uma vez. Precisando, nós estamos à disposição. Todas as informações, aquilo que nós trouxemos aqui hoje nessa conversa, estão também no site do IEF, né, www.ief.mg.gov.br. Você pode acessar, tem os canais, tem os telefones, os e-mails institucionais, então pode nos procurar que a gente está à disposição realmente para contribuir, para apoiar, para que a gente consiga garantir aí um meio ambiente equilibrado e a qualidade de vida para toda a população. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Núbia, obrigado, Anderson. Bate-papo sensacional. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela companhia e até o próximo encontro, se Deus quiser.